Você se preocupa com tudo a todo instante? Vive com a mente preocupada? Eu sou Samara Garcia, psicóloga, e vou falar com você hoje sobre transtorno de ansiedade generalizada. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber aí mais vídeos. O conteúdo principal da preocupação é se ocupar de alguma coisa para você lidar com o perigo, para você se antecipar ao perigo. Porém, isso não ajuda, muito pelo contrário, acaba deixando você cada vez mais ansioso. Existem dois tipos de preocupações: a preocupação que te ajuda e a preocupação que te atrapalha. A preocupação que ajuda nós chamamos de preocupação produtiva e a preocupação que não ajuda nós chamamos de preocupação improdutiva. Você pode estar me perguntando, mas como assim, Samara? Eu vou te explicar. A preocupação produtiva, eu consigo resolver o problema. Eu produzo algumas coisas que vai fazer com que o problema seja solucionado. Eu vou te dar um exemplo. Vamos fazer de conta que eu tenho uma prova daqui 2 semanas. E aí passa pela minha cabeça aquele pensamento de dúvida. Será que eu vou bem nessa prova? Eu preciso estudar. Esse preciso estudar vai me levar a uma ação. Então eu vou tirar as dúvidas nas aulas, eu vou fazer resumo, eu vou revisar alguma prova anterior. Então eu vou me preparar para isso. E quando eu perceber que eu consegui estudar, tirei as dúvidas, está tudo ok para a prova, eu vou me tranquilizar. A preocupação improdutiva, ela não me leva a uma ação, ela só me leva a ruminação. Vou pegar o mesmo exemplo aí que eu dei da prova. Vamos supor que eu tenho a prova, então, daqui 2 semanas, e é uma prova aí para eu passar no vestibular. E aí eu começo, nossa, eu tenho a prova. E se eu não passar no vestibular? E se eu não conseguir fazer a faculdade? Eu nunca vou conseguir arrumar um emprego. E aí eu vou ser uma pessoa totalmente incapaz. Então eu transformo aquela ameaça no início, aquele perigo, em uma catástrofe. Então de uma prova, eu já coloquei numa situação que eu nunca vou arrumar um emprego, que eu sou totalmente incapaz. Entende? Então a preocupação produtiva é aquela que te leva a uma ação e resolve o problema. A improdutiva, você não resolve o problema e fica só ruminando aí a situação ou problema sem nenhuma resolução. Então é interessante você avaliar quais tipos de preocupação anda passando aí na sua cabeça. São preocupações produtivas ou preocupações improdutivas? Nem todas as pessoas se preocupam da mesma maneira. Vocês podem ter percebido já, né? Tem aquelas pessoas que parece que o mundo tá caindo e ela tá ali toda zen, nem aí, parece muitas vezes que ela não tá nem aí. E tem outras que um problema, por exemplo, de uma prova já catastrofiza, já tem as crises de ansiedade, mas isso tem um porquê, que é multifatorial. Vai depender muito da sua genética, do seu contexto de vida, como você foi criado, as suas regras. Então não tem como julgar. Muitas vezes as pessoas até julgam. Nossa, mas você é preocupado com isso? Que absurdo! Tem tanto problema aí pior no mundo. Mas não, você tem a sua história, o seu contexto. E muitas vezes o seu funcionamento é diferente ali da outra pessoa. Então é por isso que muitas pessoas se preocupam muito e tem aquelas pessoas que se preocupam pouco. O transtorno de ansiedade generalizado, o que acontece? A pessoa se preocupa com tudo, a todo momento, e isso acaba causando aí um grande sofrimento. E muitas vezes ela até se esquiva de situações, porque se preocupa com a família, com o emprego, com o marido, com o filho, se vai passar na prova, se não vai, como que vai ficar o mundo, enfim, são várias preocupações. E muitas delas não tem como resolver naquele momento. E aí começam os pensamentos de ansiedade, as reações fisiológicas e esse comportamento de esquiva ou até mesmo controle. Elas querem controlar tudo para evitar situações piores, mas não é bem assim que funciona. Eu já recebi no consultório muitas pessoas que me falavam assim: Samara, se eu não me preocupar, coisas ruins vão acontecer. Então é melhor eu me preocupar o tempo todo para eu evitar esse tipo de coisa. Mas nós não temos esse controle e acontece muito o contrário. Se eu me preocupo muito, eu fico totalmente exausta, eu não consigo produzir, eu não consigo raciocinar ali direito para resolver o problema e eu só pioro.
Então você tem que avaliar se essas preocupações elas têm como serem resolvidas. Os pensamentos, eles passam pela nossa cabeça sem a gente querer. A gente chama de pensamentos automáticos. Então, por exemplo, será que eu vou bem na prova? Como que vai ficar o mundo? Será que eu vou pegar Covid? Enfim, são pensamentos que aparecem, a gente não tem controle. Porém, o que eu vou fazer com esse pensamento é uma escolha. Eu posso querer ficar ruminando, eu posso, a partir desse pensamento, querer ficar no controle de tudo e isso piorar. Essa é a diferença quando a gente regula aí as nossas emoções. Quando a gente tem esse conhecimento, eu posso pensar, poxa, é só um pensamento, passou pela minha cabeça, eu não preciso focar nisso agora, não tem como resolver. Então, essa é a diferença aí, uma pessoa que tem uma ansiedade normal, que não atrapalha, né, a vida dela, e a pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizada. Ela se preocupa com tudo a todo momento e tudo para ela é prioridade, tudo para ela é importante. E ela acaba se esquivando das situações. Então observe, os tipos de preocupações que você anda tendo, tá te causando um intenso sofrimento? Tá atrapalhando a sua qualidade de sono, seus momentos de lazer, o momento com a sua família? Você tá tendo os sintomas fisiológicos aí frequentemente? Se sim, procure a ajuda de um psicólogo para te ajudar. O único profissional aí que pode fazer um diagnóstico, pode te dar um diagnóstico e pode te tratar, é o psicólogo e o psiquiatra. Então não evite procurar ajuda, porque você pode resolver alguns problemas de outras maneiras e a ajuda profissional é sempre bem-vinda. Então, para a gente finalizar, observe se essas preocupações são frequentes, se você está se preocupando com tudo, se gera muito sofrimento, se não tem como resolver e você só quer ficar no controle, se você tem essa regra, se eu pensar em coisas ruins, então eu evito que elas aconteçam. Se você tem essas características, provavelmente você pode ter o transtorno de ansiedade generalizada. Então, como eu falei, procure ajuda. Espero ter te ajudado aí com esse vídeo. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre algumas dicas para lidar com essa mente preocupada. Eu espero que você assista e coloque tudo em prática. Tchau, tchau, um grande abraço!